Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje com a Maria Oliveira para conversarmos um bocadinho sobre a série que ela tem correntemente em exposição na Casa dos Cubos, em Tomar, no Centro de Estudos em Fotografia de Tomar. É uma exposição em que ela mostra a par com o Bruno Silva. Já fizemos essa iniciativa noutras vezes também, de fazer estas exposições conjuntas, quando os temas nos parecem que podem acrescentar coisas ao espectador em conjunto. E obrigado, Maria, antes de mais, por estares aqui. Eu sei que está um bocadinho a correr em cima da tua hora de trabalho, por isso agradeço-te muito esta disponibilidade. Eu gostava tu começar por perguntar um bocadinho do teu percurso aqui na fotografia, não é? Portanto, e depois falamos um pouco desse teu trabalho. O teu percurso em termos, vá lá, formais e informais, como é que começaste, ou seja, como é que chegaste à fotografia, posteriormente seguramente terás estudado, eu sei que sim, se quiseres falar um bocadinho sobre isso, para ficarmos a conhecer um pouco mais de ti. Olá, Olá. obrigada por esta oportunidade. O percurso na fotografia começou um bocadinho não, bastante por acaso, na verdade, nunca foi uma coisa que eu tivesse definido desde sempre, não tive nenhuma ligação à fotografia, não foi nada daqueles casos em que um pai oferece a máquina fotográfica ao filho, um avô, um tio, que é uma coisa bastante comum, não é? Então há essa proximidade desde sempre à fotografia. No meu caso não foi nada disso. O meu percurso, na verdade, eu estudei comunicação social e na altura, assim, a primeira aproximação às artes, diria até foi através da escrita e, portanto, foi essa a minha primeira afinidade, digamos assim. Mas depois, fiz um intercâmbio de curta duração no Brasil em 2004, foi há bastante tempo, e tive uma disciplina integrada no curso que estava a fazer de comunicação social da fotografia, em que se aprendiam as questões básicas da ovalação, como é que funcionava. E acho que eu costumo considerar um bocadinho aí o início, porque foi pelo menos quando eu descobri o meio e percebi, ok, isto é interessante e senti uma Ok, vontade assim muito genuína de ok. explorar, mas sem nenhum propósito, digamos assim. Uhum. Depois, a partir por aí, eu acho que 2011, 12, comecei a desenvolver uma série, ou na verdade terá sido assim a primeira, o primeiro conjunto de imagens que poderiam ser considerados de alguma forma um projeto ou uma série, que tinha alguma consistência. Ele sob vigia dos animais antigos. Sim, E, portanto, considero que tenha sido aí, talvez, o início do percurso, mas mesmo aí, nessa altura, muito espontâneo, na verdade. Eu acho que foi assim uma espécie quase de uma necessidade de ir, porque eu desenvolvi esse trabalho no lugar de onde eu cresci, né, e onde os meus pais moram, continuam a morar, e como eu tive que é essa onde? saída, não Que é é? Que é onde? em Ponte Lima, é uma aldeia nos Ontem. arredores de Ponte Sim, Lima, sim, sim. sim, Que na verdade é ainda onde eu continuo a desenvolver a maior parte do meu trabalho. sim. Mas foi assim também muito como eu saí de lá, não é, para estudar. Depois a minha relação com esse território mudou, não é? E a parte emocional também, e a frequência com que ia lá. Eu acho que depois, meio por necessidade, comecei a utilizar a fotografia um bocadinho para dissecar e para processar aquilo que era a minha relação com esse espaço e as memórias. Mas lá está, também sem grande objetivo ou o que fosse. Deixa, Pronto, mas a deixa, partir daí. Sim, deixa-me sim, só força, perguntar-te uma interrompa. coisa que é também desse domínio, porque sinto algum paralelismo contigo, sobretudo num trabalho que eu fiz, que é o Rio, mas eu vou perguntar é sobre ti. Ou seja, em que medida é fazeres essas fotografias, ah, te afastaram ou te aproximaram? Eu falo por mim porque a mim parece que me afastou. É como se eu tivesse fechado um capítulo com aquele lugar. Mas eu estou-te a perguntar é a ti. Ou seja, Hum. se existe alguma coisa.
digamos, os territórios também são lugares emocionais, não é? As memórias são sempre lugares emocionais. O que é que para ti, digamos, esse trabalho e este conjunto de trabalhos liga-te ou nesta altura também te ajuda a distanciar ou o que é que acontece contigo? Vá lá. Sim, é uma pergunta curiosa, nunca pensei sobre isso. E na verdade não é esse trabalho, na verdade é o meu trabalho em geral, porque é muito baseado lá, mesmo não sendo sobre lá. Acho que nem uma coisa nem outra. Não, não sinto que me afaste, também não sinto que me aproxime. Aquilo que eu sinto é que me ajuda a processar emocionalmente o que é que aquilo significa, porque obviamente o lugar onde uma pessoa cresce, onde tem a família é muito intenso emocionalmente, não é? Para o bem e para o mal. Uhum. E então eu acho que mesmo a pensar muito nisso, é uma, assim, uma espécie de instrumento para processar toda essa carga emocional que estar lá Há uma espécie, implica. há um poder quase específico, terapêutico nesta viagem fotográfica, não é? Sim, pronto, é assim um chavão, não é? Muitos artistas ahm, dizem isso e é um bocado terapêutico, sim, acaba por ser, ou acaba por se calhar abrir outras janelas dentro desse lugar, outra. Claro. Eu quando digo terapêutico, enquanto algo que nos ajuda a processar e entender, ou seja, Uhum, não algo como está diretamente relacionado com alguma questão específica, não é? Ou seja, com alguma ferida emocional específica, ou o que for. claro, claro. Sim, sim, Portanto, sim, sim. terapêutico no sentido como um passeio na natureza também é terapêutico. Claro. Sim, Nesse- só que aqui há há essa intensidade, não é? Há essa vibração de quando estás a trabalhar sobre um espaço, um lugar, que é emocionalmente intenso. Então é completamente diferente do que ir para outro sítio qualquer e fazer um trabalho noutro sítio qualquer. Mas acho que isso também, por um lado, também transmite uma certa. Também passa para o trabalho de alguma forma, não é? Claro, 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 claro. Concordo absolutamente. Aliás, eu penso que se vê, eu penso que isso que estás a falar dessa intensidade e proximidade, ah, também se vê pela negativa, ou seja, quando as pessoas estão muito distantes dos trabalhos. E eu vejo, por exemplo, em alguns casos de algumas residências, em que, enfim, não é nenhuma crítica, mas as residências obviamente proporcionam um tempo específico para tu trabalhares, mas o que nós vemos muitas vezes nos resultados finais é que eles não têm força e intensidade. Ou porque foram muito rápidos, não é? E tu passaste a correr por um lugar e digamos, e tu vês essa diferença, sobretudo porque eu penso que as fotografias deste género precisam de tempo e presença e assiduidade e continuar a explorar, e continuar à procura, não é? Não sei, ou seja, hoje em dia há um conjunto de possibilidades de circulação e produção ligadas às residências que eu acho bastante positivo, obviamente, não é? Mas vejo que por vezes é difícil transformar, enquanto que tu estás lá e tens essa intensidade e essa proximidade. Ou seja, e eu acho que era interessante vir a perceber como é que se desenvolveria esse lado nas residências. Ou seja, como é que as residências, Uhum. enfim, estamos a falar de uma coisa que não, nem aconteceu nem contigo, nem comigo, nestes trabalhos, mas poderá acontecer com outros, evidentemente. Sim, mas já fiz residências Claro, também, ou seja, claro, já tive essa experiência de claro, desenvolver um trabalho em contexto de residência. São coisas completamente diferentes. claro, Ou claro. seja, que também, eu também acho, por exemplo, tenho uma série que é o Devagar um Mar, que foi feito nas Salinas da Figueira da Foz, em contexto de residência. E, portanto, Sim, aí foi uma experiência completamente diferente sim. né, deste trabalho que está em Tomar, ou deste primeiro que eu estava Eu a falar, vi. porque era ir para um sítio que eu nunca tinha estado, que eu não conhecia nada. É também desafiante e Sim, interessante, sim, mas são sim. coisas completamente diferentes. Eu acho que a residência
é assim, dificilmente não podes esperar que o resultado tenha a ver com um conhecimento profundo daquele lugar, tem a ver mais com a tua experiência durante X tempo, Sim, num determinado sítio. sim, sim, sim. Portanto, são coisas Eu lembro, diferentes eu completamente. lembro-me de esse trabalho na Bienal Ciclo, salvo erro, Uhum. na Cooperativa Árvore, acho eu, Sim, 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 não era? Sim. exato. Ahm, Continuando ainda um bocadinho nesse lado do teu percurso na fotografia, eu sei que depois estudaste, penso que também poderás. Sim, depois em 2015 ou 16, já não me lembro, fiz um laboratório criativo com a Ciclo, precisamente, e que se desenvolveu durante um ano, acho que um ano de seminários e desenvolvimento do projeto, e depois mais um ano de exposições coletivas do grupo de fotógrafos que participou em vários sítios. Portanto, sim, acho que foi bastante marcante, pelo menos eu sinto isso, para mim e para o meu percurso, porque até então eu trabalhava de forma assim muito solitária, para o bem e para o mal. Não quer dizer que agora não trabalho, também trabalho Sim, de forma solitária, mas foi marcante no sentido que foi assim, a primeira vez que tive esse acompanhamento no desenvolvimento de um projeto, e isso é bastante importante, mesmo que depois mais tarde não faças, mas em determinada altura da tua vida, do teu percurso, acho que isto é bastante importante, não é? De ir partilhando sim, com sim, outras pessoas e ter esse feedback e essa descoberta em conjunto. sim, E absolutamente. portanto, acho que sim, acho que senti que mesmo em termos daquilo que eu faço agora, ou daquilo, foi assim um período de descoberta, assim, importante. Sim. E isso terminou o teu ciclo de estudos. Sim, portanto, sim, foram 2 anos. Eu Ali. concordo contigo e penso que é uma lição importante, ou seja, enquanto estamos, entre aspas, a aprender a andar, não é? E não quer dizer que não continuemos a aprender a andar o resto da vida, Sim, não é? completamente. Mas em determinada fase, ah, primeiro porque eu acho que é difícil distanciarmos emocionalmente das nossas próprias fotografias, não é? Ou seja, esse para mim acaba por ser uma das dificuldades, que é, eu acho que esta fotografia é muito linda e muito boa e tem que entrar. E estou-me a esquecer de algumas coisas. Por outro lado, e a questão de como é que se começa e como é que se acaba. Isto é quase como escrever um livro, não é? Ao fim e ao cabo, não é? Quando começas uma série, qual é, digamos, a estrutura, qual é a estrutura de entrada, qual é a estrutura de fim, ou seja, são coisas que muitas vezes, se tu não trabalhares com alguém, é mais difícil, sobretudo no início das coisas, não é? Uhum. E mesmo assim, mesmo ao fim de alguns anos, pelo menos, enfim, comigo e já vi com outros, a gente olha para as séries outra vez e elas pareciam concluídas e a gente pensa assim, epá, aquela foto não devia estar ali, né? Ou devia estar esta, ou qualquer coisa assim desse género, ok? Olha, então eu vou partilhar aqui um bocadinho o ecrã, que eu gostava que nós víssemos agora a tua série e falássemos um bocadinho sobre ela. Deixa-me só cá estar. Penso que estás a ver, não é? Ok. Esta é a série que temos tua, atualmente aqui, e eu gostava que tu começasses por nos introduzir um pouco esta série, não é? Como é que isto começou, porquê, o que é que te moveu, quais foram, digamos, os aspectos conceptuais, se é que existem, técnicos, estéticos, que tu achas relevante, digamos, e que deu origem e que podem ser vistos neste trabalho.
Bom, esse trabalho tem como título Osso Espuma e, na verdade, também mais uma vez começou um bocado por acaso e começou como título. Foi assim um caso em que eu tinha o título e depois o título acabou por determinar a realização deste trabalho. Mais uma vez, está a ser desenvolvido e continuo a trabalhar nele, na região do Alto Minho, sobretudo, em Ponte Lima, e neste contexto assim de mais rural, e mais desolado de alguma forma, que é essa realidade que também me é próxima por ter crescido nela e por ainda a visitar com muita regularidade por questões familiares. Pronto, pronto, mais uma vez começou de forma também muito sem grandes objetivos ou sem grande estratégia. Fui desenvolvendo imagens baseadas em algumas questões. Por um lado, a presença feminina nestes territórios e que me influenciou muito, porque as minhas próprias referências quando eu estava a crescer eram femininas, porque na minha casa havia só mulheres. O meu pai foi imigrante durante a vida inteira, portanto não estava lá. Eu fui criada pela minha mãe, por duas irmãs do meu pai, das minhas tias. E era também uma situação bastante comum, porque são territórios onde a taxa de imigração naquela altura era muito forte, e Sim, portanto era normal que quem ficasse, sim, lá eram as mulheres. sim, Portanto, sim. eu cresci com estas referências ao universo feminino e esta Uhum, ideia do que é que a mulher representa, uhum, muito fortes. uhum, Por outro lado, aquilo que é normal, não é? Portanto, são lugares onde ainda se continua a desenvolver uma agricultura de subsistência. Portanto, é muito comum ainda agora que as pessoas cultivem a maior parte das coisas que consomem, pelo menos em termos de vegetais, uhum, não é? E de animais também. sim, E, portanto, toda esta ligação ao ciclo da natureza, também me era muito próximo, e é ainda. E, portanto, todas estas questões da mulher, que normalmente também é quem fica a cargo de cuidar aquilo que sim, vai alimentar a família. Portanto, sim, há um lado também muito, uma espécie de uma ligação maternal com aquilo que faz crescer e que cuida e que depois alimenta, que também me interessou muito. Obviamente que também implica a morte, quer seja dos animais, portanto, também é uma questão que é importante para mim, que é esta relação muito mais próxima e natural, também devido a essa proximidade com a morte, e depois também uma certa dimensão pagã e espiritual e meio mística que existe e com a qual eu cresci, e deste todo este imaginário de que havia estas referências, estas figuras de normalmente também mulheres que acreditam ter um certo dom de prever a morte de alguém daquele lugar, e portanto eu também cresci com uma série de relatos da minha tia em particular, que acreditava que conseguia, ou que via e que me contava depois. E eu nunca tive muito medo em relação a isso. O que eu sempre achei muito interessante é como é que essa realidade, não é, esse meio paranormal, mas que não era, naquele caso, uhum, fazia parte do cotidiano, não é? Então as pessoas, isso também sempre me achei muito curioso, não era uma coisa que assustava, era uma coisa natural. Um, e depois também pelo poder imagético dessas premonições, que na verdade, pelo menos aquelas em que eu tive acesso, né, que me contaram, uhum, eram sempre imagens muito bonitas. Então, algumas destas imagens deste trabalho, embora eu não diga isso especificamente, porque também não me interessa, acho que sim, não claro. acrescenta mais ao trabalho, mas são, na verdade, imagens que vêm dessas tais premonições que a minha tia me contava. Na verdade, eram sempre assim imagens que poderiam ser tiradas de um filme de Tarkovsky ou do que for, sempre muito Ok, poéticas, bonitas, muito ligadas aos elementos naturais.
Ok. E, portanto, eu usei todos esses ingredientes, digamos assim, neste trabalho. Uhum. Isso é muito interessante, porque no fundo, estás a descrever, parece-me em parte, obviamente, uma ligação com a energia do lugar e das pessoas que o habitam no lugar, que é uma ligação de imersão e de imagem, não é? Ou seja, imersão porque tu estás conectado com tudo, a ponto de receber informação, entre aspas, não é? Exato, E exato. receberes informação sobre a forma de imagens, que nos acontece nos sonhos, por Uhum, exemplo, uhum. até no sonho acordado. Obviamente, alguns Sim, filmes, sim, há sim. filmes e a referência ao Tarkovsky, alguns filmes do Tarkovsky é como se fossem sonhos, são muito pouco habitados, têm um tempo muito específico, parecem evasivos na compreensão. Por outro lado, ao estares imerso nesse lugar, é natural que a energia do lugar passe por ti, não é? Claro que com os tempos e com os cruzamentos entre o sagrado, o profano e a religião, não é? Quando a religião se começou a intrometer nessa, digamos, era como se fosse uma espécie de intermediário, não é? Tu estás a falar de uma situação em que não existe intermediário, ou seja, a tua tia recebe informação direta, não há ninguém. O intermediário é ela, entre aspas. Ela é o médium, entre aspas, não é? Aliás, até se chamava isso poderes de mediunidade, não é? Uhum. É muito específico até, ou seja, não é a pessoa que inventa a informação, ela é um médium para a informação. E essa ligação era, de facto, privilegiada e, ao mesmo tempo, submetida a outros poderes e condicionada por outras questões, porque, obviamente, a morte, sobretudo, estás a falar na morte, não é? A morte, a maioria das pessoas tem algum tabu e tu estás a dizer que não. Ou seja, que é uma coisa com que Uhum. conviveste ou Claro, começaste a conviver através destes, digamos. sim, não significa que seja menos violenta, não é? Claro, Mas claro. é vivida de outra forma. No fundo, estás também Mas é natural, não é? Se convives com ela diariamente, nem que seja sim, pela questão de matar os animais, que é uma claro, coisa violenta, mas por outro lado também claro. há uma certo, também há um maior respeito, de alguma forma. Se comes carne, é muito mais digno para o animal, né? Se as Uhum. criares e seres tu próprio que vais transformar para poderes comer, praticamente comprares uma coxa de frango no Sim, supermercado sim, dentro de um plástico, né? sim, 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 Então, obviamente que só por isso, né? Essa convivência no cotidiano que vai alterar a relação com ela, mas isso obviamente não a torna mais fácil. claro, claro. Eu acho que isso só torna uma coisa mais natural, de alguma forma, né? Já sabes que faz parte do ciclo e que isso vai Sim, acontecer. sim, E eu sim. sinto isso lá ainda, mesmo. Pronto. Hum, sim, Vais, estas questões, claro que nunca me interessou muito a explicação científica, isso não me interessa absolutamente nada. Interessa-me, claro, pronto, esta convivência destas camadas das coisas. claro, claro. Hum, E no fundo vais cruzando a tua própria busca, a vida, a tua própria vida, a vida destas pessoas e da tua família e, digamos, um pouco vais trilhando o teu caminho na fotografia em torno destas coisas, não é? sim, bom, não sei se vai ser para sempre também, Claro, também. claro, Também gosto de fazer outras coisas, não, claro. não tenho Eh, nada Além desta coisa. claro, além destas influências, digamos, que elencaste mais ligadas ao lugar e à história, à mitologia e, digamos, também à presença do feminino e, sobretudo, quando há parentes que estão imigrados, porque quando não existem, eu lembro-me dos meus dois avós e de passar tardes inteiras com eles e eles a cavarem na terra. Ou seja, se depois faziam o almoço, é provável que não fizessem, não é? Porque digamos,
essas culturas em que a mulher fazia umas coisas, o homem fazia as outras, e a mulher trabalhava na terra também, ou seja, toda a gente trabalhava Uhum. na terra. Mas eu estava a falar que essas são, digamos, as tuas referências do lugar. Depois há outras referências também, fotográficas, que tu convocas para aqui, ou seja, alguma coisa da tua cultura visual que tu quiseste trabalhar, não só em termos de ideias, como em termos de formas ou de estéticas. Alguma autora, autor, enfim. Eu deixei de te ouvir esta parte final. Ok. Desculpa, não sei porquê. Estava a dizer que tinhas acabado de mencionar as tuas referências, não é? Hum. Referências efetivas e específicas ligadas à história, Sim, sim, essa ao, parte ao assim não ouvi, património, ao sim. território, etc. Eu estava a falar um pouco agora mais das tuas referências visuais, quer em termos de ideias, quer em termos de forma, de estética, ou também de ideias, se tens fotógrafos ou escolas, ou, Hum. digamos alguma referência. Bom, certamente, mas não é que eu pense em nada muito específico quando estou a trabalhar, mas obviamente que haverá um universo de coisas que me são próximas e que eu gosto e que de alguma forma estão lá, não é? Ninguém é completamente imune àquilo que vê e àquilo que gosta. Se calhar até mais do que fotógrafos, mais se calhar do cinema, do Tarkovsky, do Béla Tarr, muito da poesia também, que continua a ser continua a fazer parte do trabalho, embora depois não esteja presente nas exposições. Sim, Mas a parte da escrita e da poesia é sempre algo que acompanha a produção dos trabalhos. E estará lá, certamente, toda claro, essa, sei lá, a Paula Rego. Não penso nela quando, quando estou a fotografar, mas acho que é assim, determinados trabalhos que acabam por te influenciar mesmo que uma pessoa não pense, não é? Que está a ser claro, influenciada, mas isso é claro, 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 claro. Sim, como. assumindo isso, obviamente, por Sim, mas vezes, eu tento que isso, ou seja, eu tento que não. Eu tenho sempre muita. A minha preocupação é ser. Não é uma preocupação sequer, eu quero ser livre de alguma forma naquilo que estou a fazer, e livre e genuína com aquilo que eu sinto e que me apetece fazer. E portanto não há assim propriamente, não é tipo, agora vou fazer isto desta forma para ter esta estética, mas claro que uhum, nenhum de nós está isento de influências, obviamente. claro, claro. Um, Claro, era mais nesse sentido que eu estava a perguntar. uhum. Às vezes há coisas mais óbvias, há citações mais óbvias, mas obviamente, em termos autorais, muitas vezes é isso mesmo. A liberdade é que importa, não é? Mesmo que seja. Nós não somos imunes às coisas que vimos, às coisas que lemos, às coisas que os outros fizeram, não é? E era justamente sobre essas referências que convocaste várias muito interessantes, o Belatar, de facto, sobre o mundo rural, não, ou seja, as coisas do Belatar, por serem tão lentas e tão rurais, são tão fortes, não é? São experiências fortíssimas de cinema. ah, e Sim, neste, acho que é mais essa questão também de uma entrega, né, de alguma forma, sim, e de um esvaziamento, sei lá, também muito a ideia de caminhar e de, sei lá, eu também gosto muito dos filmes do Herzog, por exemplo. sim, sim, Ah, provavelmente também ele tem essa coisa assim meio obsessiva, né? De entrega àquilo que faz, meio louca, sim, que eu sem também dúvida. me identifico, no sentido não é que ele seja igual, mas aquilo faz sentido. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Alguma uma outra, enfim, fizeste-me lembrar também algumas coisas do Terrence Malick, Sim, também, por em exemplo. que, Eu epá, normalmente quando me pedem nomes, esqueço-me de todos. é Mas claro, sim, claro, sim, claro. também, Estamos aqui em obviamente, sim. conversa, não estamos a trocar trunfos. Sim. O Terrence Malick tem uma paisagem tão discursiva, não é?
que é tão interessante e é uma outra referência, evidentemente. Ok. Olha, Maria, estamos um bocadinho no fim do teu tempo e do nosso tempo também. Hum. Eu sei que estás um bocadinho apressada. Eu não sei se queres terminar com alguma coisa, ou se queres dizer alguma coisa, até sobre. Temos ainda a exposição, ainda. Enfim, hoje, hoje a exposição já está a ser desmontada, portanto já não, Pronto, então não dá para já não dizer para ir consegue, ver, mas já não consegue ser vista, sim. mas foi um grande momento e um grande prazer ter o teu trabalho aqui, e espero que possas continuar a mostrar estas imagens tão bonitas e a desenvolver o teu trabalho com com esta qualidade e com esta liberdade que tens vindo a fazer. Por isso, estou muito agradecido em nome do Centro de Estudos e também por nos teres concedido este bocadinho. Obrigada. Eu é que agradeço esta oportunidade. Pronto, e a exposição em Tomar já não será possível ver, mas ela vai estar durante este ano noutros lugares. Podes Ainda não dizer, tão se definido. já souberes, Sim, podes. sim, em Lisboa e em Ponte Lima, pelo menos. Ainda não tenho datas assim totalmente fechadas. E estou a trabalhar num livro também para este ano, e portanto é isso. Obrigada. E é isso. Obrigada. Ok, obrigado, Maria, até breve. Obrigada. Obrigado a todos também. Deus. Ok, eu já parei a. Ok. Não, ainda estamos a gravar. Agora não sei onde é que se para isto.